Olá, muito bem-vindo a mais um Circulação em Dia com o Dr. Fábio Rocha. E hoje vamos abordar um tema que está super em pauta, infelizmente ainda, que é a Covid-19 e as consequências vasculares, né, na saúde vascular dos pacientes. Tudo bem, Dr. Fábio? Olá, Paula, tudo bem? Vamos abordar aí um tema, né, de atualidade, né? Embora já no momento, digamos, né, mais calmo da epidemia, mas ainda uma doença que vem afligindo a população e tem também as suas complicações vasculares. Exatamente. Eu até gostaria de trazer um dado aqui da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, um estudo que foi realizado, que mostra que 25% dos pacientes graves, né, acometidos pela Covid-19, eles apresentam aí consequências envolvendo embolia pulmonar e trombose, né? Então, eu gostaria que você comentasse o que aumenta esse risco, né? O que poderia levar esses pacientes a realmente apresentarem essas consequências a partir da Covid-19? Paula, assim, uma pergunta bastante interessante. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender que esse dado feito nesse estudo ele está relacionado a pacientes graves, porque quando nós dissemos pacientes internados, já pressupomos que são pacientes mais graves. Tá? Não é 25% de todo mundo que Uhum, apresenta COVID. Né? uhum. Então isso é bastante importante. São pacientes graves. Quando o paciente ele interna por COVID, significa que ele precisa ficar, entre outras coisas, acamado também, ou na sua maioria do tempo ele estará deitado. Eu digo isso porque vamos falar, interfere e tem uma razão de ser também com relação à trombose. Então vamos pontuar primeiro que a trombose é uma situação em que o sangue ele coagula dentro do vaso sanguíneo, dentro de uma veia. Lembramos que temos artérias e veias, aqui nós estamos falando de veias. E veias que estão no que chamamos de sistema venoso profundo, veias profundas, veias internas, principalmente dos membros inferiores das pernas, tá? Então a trombose nos membros inferiores, ela acontece quando esse sangue ele se coagula, ele endurece dentro da veia. Ponto. Isso atrapalha a circulação, atrapalha o retorno do sangue, a perna fica muito inchada, isso é algo agudo de horas, fica muito dolorosa a perna. E uma das complicações da trombose venosa é esse coágulo, que é esse sangue endurecido, ele escapar do local onde ele está. Ele vai subindo por vasos cada vez mais calibrosos até ele passar por uma região do coração, que é o lado direito do coração, e esse trombo, esse sangue coagulado, ele vai para o pulmão. E aí ele entope, digamos assim, um pedaço ou até como um todo a circulação pulmonar. É uma situação extremamente grave e a esta complicação da trombose nós chamamos de embolia pulmonar, que muitas vezes é inclusive uma causa de óbito grave. Tá? Então, isso posto, o que é a trombose e a sua complicação, que é a embolia pulmonar, o que nós temos? Nos estudos aí feitos em grande quantidade com relação a pacientes graves de COVID, tem demonstrado que a COVID, entre outras alterações no organismo, ela tem esse efeito que chamamos de protrombótico, favorece a coagulação. Então, o vírus da COVID e o seu processo inflamatório, que é desencadeado pela doença, ele agride os vasos sanguíneos, as suas paredes, e provoca um processo, né, inflamatório local, com uma série de substâncias e mediadores químicos que nós chamamos, que favorece a formação do coágulo, ou seja, o sangue entope. Entupindo a veia, nós temos a trombose. E quando esse trombo, né, que é o sangue coagulado, ele escapa do localzinho dele, onde ele estava, a gente dá um nome diferente, que é o êmbolo. Por isso, embolia pulmonar, quando ele para no pulmão. Então, a própria doença por si só, a COVID, ela facilita a trombose. Ponto. Uma outra coisa que a gente tem é que um dos fatores de risco, vamos tirar a COVID agora,
Em específico, um dos fatores de risco para se ter a trombose venosa é a imobilidade. Então, nós temos um paciente grave com COVID, que ele acaba internando, ele vai ficar mais acamado, ele vai se movimentar menos. E, além disso, nós temos pacientes que foram entubados, que estão no CTI, sedados, que praticamente não se movimentam. Ficam 5 dias, ficam 10 dias, algumas internações com intubação são mais prolongadas, ou seja, nós temos uma imobilidade praticamente total desse paciente. E isso, por si só, já favorece a trombose. Então, quando nós juntamos a doença em si, da COVID, mais o paciente que se torna muito tempo acamado, essa combinação, ela realmente é muito ruim. Então, por isso, esses dados elevados. Em pacientes graves, volto a dizer, não são, esse número não é 21% dos pacientes com COVID, é 25, né? Desculpe, não é 25% dos pacientes com COVID, é 25% dos pacientes graves. Lembrando que é uma minoria do total que realmente é grave, tá? Então, é isso que acontece, infelizmente. Agora, por exemplo, assim, o que também possivelmente pode contribuir é a pessoa também já apresentar um histórico aí de questões Sem dúvida, vasculares ou sedentarismo, sem né? dúvida. As coisas estão bastante interligadas. Tanto que nós vemos que os pacientes com COVID, os pacientes que mais apresentaram complicações, são pacientes que já apresentavam o que nós chamamos de comorbidades, ou seja, outras doenças. Entre elas, uma obesidade bastante importante, isso foi bastante significativo nas internações de COVID, pacientes com problemas como diabetes descompensada, pacientes hipertensos, pacientes cardiopatas, pacientes com problemas renais. Então, a COVID ela se agravou em uma quantidade, em um número maior de pacientes com outras complicações. Entre esses pacientes, alguns que já apresentavam complicações vasculares ou cardiovasculares, né? Então, entre aspas, temos um prato cheio aí para uma doença, né? Uma pandemia, e foi isso que acarretou. Uma parte dos pacientes que foram a óbito foram por complicações vasculares. Por trombose, por embolia pulmonar, entre outras coisas. Ou seja, que muitas vezes esse paciente até se curou, né? Até superou a COVID, digamos assim, porém, todas essas complicações acabam agravando o quadro, né? Mesmo quando a pessoa já conseguiu superar esse vírus, Sim, né? nós temos estudos do que nós chamamos de, né, COVID longa ou COVID prolongada, que o quadro infeccioso em si do vírus foi resolvido, mas as sequelas foram importantes e ainda se arrastam, às vezes, até por anos. Tá? Mas, Paulo, eu queria chamar a atenção, já que tocamos nesse assunto da COVID, porque houve uma disseminação, talvez, em algum momento aí, sobre a vacinação e os eventos de trombose. Então, muita gente, eu ouvi de pessoas próximas, inclusive, não vou me vacinar porque eu ouvi falar que a vacina dá trombose. Então, já deixo bem claro, isso não é algo real, né? Os estudos e os números não comprovaram que os pacientes que se vacinaram tiveram trombose. É importantíssimo a trombose pontuar isso porque acaba sendo uma situação que foi usada por alguns para não se vacinarem, né? E é importante explicar para todo mundo que isso não é real, essa associação não existe. Acontece que, naturalmente, a gente tem a presença da trombose ocorrendo na população. Tá? Então, muitos pacientes se vacinaram, alguns tiveram trombose e associaram, ou algumas pessoas associaram essa situação. Olha, teve a trombose porque você se vacinou. Não, teve a trombose porque uma parte naturalmente da população vai apresentar trombose. Já teria, com ou sem vacina, essa pessoa já apresentaria. Então, obviamente que como isso chamou a atenção, né, o grupo de parte aí dos cientistas que estudam essa área e principalmente o COVID foram atrás para ver se tinha uma correlação realmente real entre vacinação e trombose. Não existe. Então, fica a minha orientação e o conselho da parte médica: se vacinem contra a COVID, façam as doses de reforço,
Nós estamos aí para receber agora o que eles chamam de bivalente, né? Uma vacina já mais atualizada da Covid, né? E também acho que relacionada à parte aí de outros vírus respiratórios. E a minha posição em particular, e acho que de grande parte da classe médica, é realmente que se vacinem. Sim, vacina salva vidas, né? Salvou muita E gente, o com Brasil é certeza. uma grande referência, né? Sempre foi uma grande referência e não podemos andar para trás nesse assunto mais. Sem dúvida. Muito obrigada, então, por todas as informações, sua colaboração, e tenho certeza que essas informações vão ajudar muitas pessoas a cada vez mais estarem realmente esclarecidos sobre a saúde e sobre o universo da saúde vascular. Eu que agradeço, Paula, mais uma vez. Muito obrigado. Obrigada a vocês e até a próxima.